Olá, meus irmãos de todo o Brasil e mundo afora, que a paz do Senhor esteja com você, na sua casa, na sua família. Gratos a Deus por mais esse dia que Ele nos concede e nós aqui outra vez neste canal abençoado para compartilhar mais um resumo de nossa lição da Escola Bíblica Dominical através dessa revista maravilhosa que é uma ferramenta indispensável para quem quer se tornar aí um expositor da Palavra de Deus. E se você não é inscrito ainda no nosso canal, eu peço que você se inscreva. Você pode acionar aí o sininho para receber as notificações. E ao assistir esta aula, que com certeza será abençoadora, não deixe de deixar aquele like abençoador, que é a oferta que você dá, não é dinheiro, é o like, para valorizar o trabalho que nós fazemos, crescer com o canal, e cada like que você dá aí, você está dizendo que o conteúdo é importante. Então ele vai ser compartilhado com outras pessoas. Então nós vamos aqui a nossa lição de número 6, nesse nosso passeio, nessa jornada pela segunda carta de Paulo aos Coríntios. Lição de número 6, o dia da salvação e o testemunho cristão. São dois pontos importantíssimos que serão debatidos aí ao longo da exposição. O textual está na segunda carta aos Coríntios, 6,14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? É a pergunta que o apóstolo Paulo faz à comunidade cristã de Corinto. Os objetivos da lição são os seguintes: guardar a comunhão com os irmãos, proceder com zelo pela obra de Deus, guardar a fidelidade e as verdades bíblicas, doutrina da palavra. Sim, a palavra, não as heresias, os desvios teológicos, doutrinários, os engodos e por aí vai. Essas são as temáticas que vão prevalecer aqui na exposição dessa lição. A verdade prática diz o seguinte: o cristão deve testemunhar sua fidelidade ao Evangelho sob qualquer circunstância. Eu queria, nessa lição, sugerir que você comece a sua aula, já que a verdade prática aqui está nos trazendo essa exortação. Olha só. O cristão deve testemunhar sua fidelidade ao Evangelho sob qualquer circunstância. Isso aqui é muito abrangente, mas a mensagem aqui, que predomina aqui, é que nós enfrentaremos desafios na nossa caminhada cristã, enquanto discípulos, enquanto cristãos, enquanto testemunhas de Cristo, enquanto igreja. Vamos enfrentar vários desafios que colocarão à prova a nossa paciência, a nossa fé e, acima de tudo, a nossa convicção de salvação e de relacionamento com Deus. Então você pode começar a sua aula, eu sugiro, falando sobre um personagem da história da igreja chamado Policarpo de Esmirna. Que foi um homem que viveu na prática todos os desafios que a vida cristã, que o testemunho cristão, que o discípulo de Cristo, uma vez discípulo, ele vai enfrentar na sua jornada. É claro que existe
centenas de outros exemplos, mas eu estou tomando Policarpo como exemplo dessa reflexão. Policarpo de Esmirna, ele foi um bispo da igreja primitiva, discípulo do apóstolo João. Olha a importância dele, né? Ele foi discípulo de João, o grande apóstolo que foi exilado na ilha de Patmos por Domiciano, como uma forma de calar. E João foi o instrumento que Deus usou não só para viver a fé, pregar o evangelho, ser um grande ensinador da doutrina apostólica, mas ele também foi um bom discipulador. Isso é interessante para nós. A gente viver aqui, viver a fé, pregar a palavra, exercer o nosso ministério cristão, como Paulo exerceu, e deixar um legado. Sermos discipuladores, contribuir com a formação de uma nova geração que vem pela frente aí, que vai ter força e determinação para defender essa mesma fé aqui, essa mesma palavra, essa mesma doutrina que Paulo está tentando defender diante da comunidade de Corinto. E Policarpo foi discípulo de João. Então João deixou esse legado, né? Ele teve contato com muitos que viveram ou que viram o próprio Cristo. Além de João, que foi o seu mestre, Policarpo ele teve contato com várias pessoas que foram desse tempo em que Jesus ministrou a palavra ao vivo e a cores. Ele viveu na segunda metade do século I e início do século II da nossa era. Foi um pai apostólico. Seu único escrito conhecido é uma carta que ele enviou aos irmãos filipenses. Ele foi bispo em Esmirna. Policarpo foi preso e condenado a morrer. Se recusou a dizer uma declaração de apoio e de adoração ao imperador romano. Nós sabemos que os romanos, eles cultuavam o imperador como um deus. E em todas as províncias do Império Romano existiam lugares dedicados à adoração, ao culto ao imperador. E Policarpo, ele era um bispo da igreja de Esmirna e um pregador da palavra de Deus, e ele, como outros, foi perseguido. Foram na casa dele, ele tentou fugir, se esconder, aconselhado por amigos, mas as tropas romanas o alcançaram no interior de Esmirna. E ele, quando ele é avisado pelos soldados romanos, né, que ele estaria recebendo voz de prisão em nome do império, pela sua recusa de prestar culto ao imperador e ser um propagandista do cristianismo, dos cristãos, da mensagem de Jesus, Policarpo, ele não reage, ele recebe os seus opressores como uma prova de que ele tinha grande convicção da sua fé, da sua crença, do seu relacionamento com Deus. E a história diz que o procurador romano, responsável pela sua captura, fica com pena dele, porque já era um ancião, acho que 80 e poucos anos de idade, já bem velho, e disse a ele: olha, o Policarpo, você está sendo preso por ordem do Império Romano e você sabe qual é o seu destino, você vai ser sacrificado, você vai ser martirizado, você vai ser morto, e você já é um senhor de idade. Vou lhe dar um conselho: o que custa você dizer uma simples frase, entendeu? Que seria essa frase aqui, olha: César é o Senhor, e oferecer um pouquinho de incenso aí no santuário dedicado ao imperador. O que custa fazer isso? Faça isso e a sua vida será preservada. Você vai para lá, para a sua igreja lá, para entre os seus irmãos, você já é um ancião no final da vida,
Esse foi o conselho do procurador romano para Policarpo. E esse grande homem de Deus, ele se recusou a dizer aquilo que foi lhe aconselhado. Ele respondeu ao procurador romano: por 86 anos eu servi a Cristo e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? Olha que coisa, irmãos, interessante. A convicção de Policarpo, da crença, da fé, do Deus, da salvação, do relacionamento que ele tinha com Deus e a consciência de sua responsabilidade de já idoso passar desta vida e deixar um legado, o legado de um guerreiro, de um homem corajoso, comprometido com Deus, com a igreja e com a sua palavra, o evangelho. Ele se recusou, ele só tem me feito bem, como é que eu vou negá-lo, blasfemar contra ele? Policarpo foi amarrado e tocaram fogo nele, diz a história que o fogo não consumiu, esfaquearam, seu sangue jorrou e apagou as chamas, e esse foi o fim de Policarpo. Ele viveu até o final, combateu o bom combate, acabou a carreira e, acima de tudo, guardou a fé. Essa mesma fé que o apóstolo Paulo está ministrando à comunidade cristã de Corinto. Então, irmãos, você pode utilizar, pode se aprofundar um pouco mais. Eu lhe dei apenas uma resenha aqui da vida de Policarpo, porque ele é um grande exemplo. Isso vai enriquecer a sua lição. Um homem que encontrou Cristo e pagou o maior preço, que é o preço da própria vida, por essa conversão, por essa fé. Não abriu mão de forma alguma da sua crença e da sua experiência com Deus. E Paulo, ele vai falar sobre isso aqui de uma maneira diferente, mas o testemunho de Policarpo é um elemento muito chamativo. Desperte a curiosidade dos seus alunos, até para que eles possam, não somente pelo exemplo de Policarpo, mas você pode aguçar nos seus alunos o interesse pela história da igreja, pelos mártires, por aqueles que pagaram alto preço. E o apóstolo Paulo é um exemplo disso, mas eu estou falando de outros que viveram essa fé, para que os nossos irmãos, a nossa geração hoje, valorize mais o evangelho e saibam mensurar, não é, o preço que foi pago pelos nossos irmãos lá atrás, que deram a vida, que sofreram tanto por esse evangelho que continua vivo, mas que continua sendo atacado, que continua recebendo oposição, que continua sendo objeto de todas as ações malignas no mundo de hoje, em qualquer lugar onde você possa se encontrar. Então essa é a introdução, essa é a minha sugestão para abrir essa lição. Então vamos lá, vamos caminhar um pouco aqui, né? Introdução. Paulo volta a tocar na necessidade de reconciliação. É uma palavra que vai aparecer sempre aqui. Por quê? Qual é o contexto aqui? O mesmo das lições anteriores. Você tem que levar em consideração, ao expor a lição, que Paulo aqui ele está nesse embate dele, através de carta, mas um embate entre pessoas que estavam... O primeiro tópico da lição, o dia da salvação. Com quem faz um alerta, Paulo fala do perigo de desperdiçarmos o dia da salvação, ou seja, o tempo atual. Veremos como ele exorta os coríntios a retornarem ao ensino dos verdadeiros apóstolos. Aí ele divide aqui em 3 pontos, né? Primeiro tópico, primeiro item, o tempo oportuno. Esse é o primeiro item da lição, o tempo oportuno. Em que momento devemos pensar na valorização da nossa salvação? O resumo deste primeiro item é esse aqui. É isso que deve ser passado para os alunos.
Em que momento devemos pensar na valorização da nossa salvação? Resposta: hoje, agora. É essa a mensagem que Paulo está querendo transmitir. Qual é a aplicação aqui? O que pode hoje comprometer a salvação? É uma colocação que pode ser feita para os alunos. A aplicação. Levando em consideração o hoje, o agora. O que pode hoje comprometer a salvação? Aí nós temos aqui uma enumeração que Paulo faz, extraindo aí da revista, né? Acusações, intrigas, brigas, maus caminhos, falsos ensinos e desvios doutrinários. Tudo isso, irmãos, esse pacote todo e as coisas a isso relacionadas podem comprometer a salvação. Então, por que Paulo disse isso aos coríntios? Para alertá-los de que, seguindo o caminho da divisão, da intriga, da problemática, da inimizade, entendeu? Seguindo esse caminho de oposição, de crítica, de perseguição, de blasfêmia, de calúnias, eles estariam colocando em risco a salvação pela graça pela qual um dia eles foram alcançados. É isso que Paulo está querendo dizer aqui, neste primeiro item. Segundo item, ministério não censurado. Vamos ler o texto. Não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Aqui neste segundo item aí, para que o ministério não seja culpado ou censurado, conforme a tradução que você tem aí. Nesse item aqui, irmão, nós temos algo muito interessante. Qual é a aplicação que você vai fazer, o resumo deste segundo item, né? Olha, a preocupação de Paulo com o impacto negativo sobre a vida de outras pessoas dos maus exemplos por parte de líderes e cristãos em geral. Então, o que é que nós temos aqui? Quando Paulo fala na possibilidade do ministério ser censurado, criticado, culpado, ele está se referindo exatamente a isso que eu acabei de colocar para você. Ele está falando que se um líder religioso, um pastor e um cristão também, não precisa ser líder, né? Mas ele está no embate aqui com certos líderes de Corinto, que eram as pessoas que fomentavam ali toda aquela oposição ao apostolado de Paulo e a sua missão de evangelista. Nesse embate com esses líderes que Paulo está tendo, é que ele coloca essa questão aqui. E a questão é o seguinte, por exemplo, assim, ele está dizendo que se um líder, um pastor, uma liderança qualquer e um cristão se comporta de forma indevida na condição de cristão, na condição de líder e de pastor, ele essa postura vem acarretar muitos prejuízos para o reino de Deus, não somente ali onde acontece o fato, mas isso tem uma repercussão geral. Quando ele usa a palavra ministério aqui, ele está falando no sentido geral, ministério em toda a expressão da palavra, em qualquer lugar aonde ele venha ser exercido. Então, para você entender, vou lhe dar exemplo aqui, A má conduta de um médico, entendeu? Respinga na imagem da profissão, da medicina no sentido geral. Você não tem como negar, né? O mau comportamento de um advogado, de um juiz, repercute na imagem da justiça e do poder judiciário. Ou seja, o prejuízo não se restringe apenas nas pessoas diretamente envolvidas naquele fato negativo, mas isso tem uma repercussão
termina prejudicando. Era essa a verdade que Paulo estava dizendo aqui. Você está entendendo? Então veja bem, o mau exemplo de um ministro do Evangelho, que é o que o Paulo está focando aqui, enfraquece a imagem do Evangelho em toda parte. Então Paulo está chamando aqui a nossa atenção para essa grande responsabilidade que a gente tem, enquanto membros da igreja, enquanto líderes de missões, enquanto diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, bispos, não importa a nomenclatura. Se você exerce a fé, se você caminha no Evangelho, se você prega o Evangelho, se você é um líder, se você é um pastor, juntando tudo isso, todo esse pacote gera o quê? Uma responsabilidade em nós de zelarmos, vigiar as nossas posturas, nossos posicionamentos, a forma como lidamos com as coisas e com as pessoas, a maneira como nos relacionamos entre nós, entendeu? A forma como nos relacionamos, vai repercutir na imagem que as pessoas lá de fora, de longe, terão da gente, do Evangelho, da igreja, do reino de Deus. Ainda mais hoje que o mundo é pequeno. Pequeno no seguinte sentido, que uma coisa acontece aqui, em questão de segundos, está sendo visto lá na Nova Zelândia, lá no Japão, lá no Timor-Leste e por aí vai. As redes sociais, a internet, tornou o mundo pequenininho. A internet, por exemplo, é a porta da rua, tem de tudo, não é? Então, isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade em zelarmos por aquilo que nós fazemos e zelar pelo relacionamento que nós temos para que a nossa forma de viver enquanto cristãos, enquanto pregadores, enquanto líderes de igreja, não venha comprometer a nossa mensagem do Evangelho. É isso que Paulo está tratando aqui e nada mais. É como alguém fala por aí, olha, o que tu és fala tão forte para mim que eu não consigo ouvir o que dizes. É nesse sentido que Paulo está falando aqui. Exemplo, por exemplo, hoje para nós, os embates entre líderes religiosos na internet. Qual a contribuição que isso dá para o Evangelho? Vamos tocar nesse assunto aqui, que isso aqui é atual. Você entra aí nas redes sociais, é gente se degladiando. Líderes, pastores contra outros pastores, entendeu? Denúncia disso, denúncia daquilo, e as pessoas se degladiando e o diabo batendo palmas, não é? E os ímpios que não conhecem a Deus ficam assistindo. E a pergunta que sobra é a seguinte: que interesse tenho? Que coisa boa deve existir nesse evangelho que esses homens aí pregam? É bem verdade que a igreja, o evangelho do Senhor, não se resume à vida deles, mas confunde. O inimigo vai utilizar isso. Para que você vai para essa igreja? Para que você vai se converter a esse evangelho aí? Está vendo como é que eles vivem? Ou seja, Paulo, ele está dando essa exortação aqui, para quê? Para que nós tomemos cuidado, para que o evangelho não seja o quê? Censurado, culpado. E isso enfraquece a mensagem do evangelho. E é uma triste realidade que nós enfrentamos nos dias de hoje. E Paulo, no seu embate com os coríntios, ele reafirma a reconciliação, ele não abre mão de exortá-los, ele não abre mão de condenar os comportamentos errôneos que aquela comunidade cristã estava praticando, mas ele também tem essa preocupação. Ele não queria que isso virasse uma história de turbulência. Ele queria que os coríntios e ele se reconciliassem e procurassem conciliar as coisas ali,
e viver o Evangelho e não permitir que as diferenças, aqueles momentos de turbulência que estavam acontecendo no meio da comunidade ali e em relação ao apóstolo fossem utilizados como instrumento para enfraquecer a mensagem do Evangelho. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. O terceiro item, as provações dos santos. Provação dos santos, né? Na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. O que Paulo está trazendo aqui? Paulo enumera as coisas que colocam em prova a perseverança de um verdadeiro apóstolo de Cristo. Aí ele cita aqui, o comentarista trouxe para nós, retirado de Atos dos Apóstolos, né? Açoites, prisões, tumultos, trabalhos, cansaço, vigílias e jejuns. Uma pequena demonstração de coisas que estão diretamente ligadas à vida de um líder espiritual, de um apóstolo, de um pastor, de um obreiro qualquer que vive o Evangelho. E aqui nós já temos um alerta, né? Aplicação. Se Paulo não tivesse convicção de seu chamamento, já teria desistido. Ainda tem pessoas aí fora que acham que vida pastoral é uma vida muito legal, muito boa. Eu quero ser pastor porque é uma vida muito fácil. É por aí, não é? Então aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo que essas coisas aqui fazem parte da caminhada de qualquer obreiro, de qualquer líder, de qualquer cristão que queira realmente viver o Evangelho de Cristo. Não tem para onde correr. Se você vive o Evangelho, você pode ser alvo de tudo isso aqui, ou ter a necessidade de praticar todos esses atos aqui. Então, o que Paulo enfrentava e a maneira como ele reagia a essas provações eram provas de que ele realmente era um apóstolo, um homem chamado por Deus para fazer a obra de Deus e cuidar daquela comunidade tão complexa, tão difícil quanto a comunidade de Corinto. Não era fácil, não. Lidar com pessoas difíceis, polêmicas, causadoras de problemas, são provas à boa liderança cristã. Então você que é um líder, que lidera uma igreja ou que ainda vai liderar, já fica o aviso, né? Se você não lidera, já sabe que você vai lidar com tudo que é tipo de pessoas e que elas poderão apresentar, de uma hora para outra, comportamentos diferenciados. O papel fundamental de um pastor líder é cuidar de gente de carne e osso. Isso é extremamente importante. Faça essa aplicação. A maior missão de um líder, de alguém que trabalha pelo Evangelho, é cuidar de gente de carne e osso. E eu coloquei aqui, gente que pode desviar-se, pode te defamar, pode te trair, pode te perseguir. As pessoas mudam. De uma hora para outra, por uma circunstância ou outra, por uma intervenção diferente, as pessoas podem tomar posicionamentos diferentes. O inimigo pode usar pessoas para se levantar contra você. Pessoas que você evangelizou, pessoas que você ganhou, pessoas em quem você investiu. Isso é uma realidade e o exemplo de Corinto é o maior de todos. Não esqueçamos que a igreja, essa comunidade a quem Paulo estava dirigindo a sua carta, era fruto direto do suor, do sofrimento, da provação e do trabalho missionário de Paulo. Paulo não estava falando a uma igreja que foi fundada por Pedro, e ele estava dizendo ali simplesmente algumas coisas apostólicas. Não, estava falando aos seus filhos na fé, pessoas que ele ganhou para Jesus, com muito sacrifício, com lágrimas, perseguições, tudo que ele passou, quando ele passou os 18 meses na cidade de Corinto, para estabelecer aquela comunidade cristã. Então ele sabia com quem ele estava falando.
E como ele reagia assim, ele prova a sua vocação pastoral. Quem tem coração pastoral deve estar disposto a fazer qualquer coisa, ou pagar qualquer preço para o cumprimento dessa missão. Isso é amor não fingido, a que ele se refere. E um exemplo prático disso é aquele lá da introdução da lição, Policarpo. Amor não fingido. O que é amor não fingido? É um real. É aquele amor a Cristo que nós temos, que nos possibilita viver esse evangelho de maneira plena. E se as provas chegarem, se as perseguições vierem, nós continuamos marchando. E se tivermos que pagar com a própria vida, manteremos a fé. Exemplo de Policarpo. É essa a questão, lição muito abençoadora. Vamos em frente. O tópico de número 2, né? Aprovados nos contrastes. Aprovado nos contrastes. Vamos aqui. Nesta importante seção da carta, Paulo mostra que os apóstolos verdadeiros são os que renunciam a tudo pelo bem da igreja e pela fidelidade da mensagem. Essa é a palavra, né? Então, vamos ao item de número 1, a variedade dos desafios. Por honra, por desonra, por infâmia, por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. O que Paulo está dizendo aqui? A variedade dos desafios. Paulo se refere aqui aos bons momentos vividos com os coríntios e agora os maus momentos vividos com os coríntios. Olha que coisa interessante. Aqui, a palavra de Paulo é uma reflexão. Ele está fazendo uma comparação aqui ao primeiro tempo, a primeira fase da sua relação com os coríntios. Que primeira fase é essa? Trabalho missionário, luta, perseguição, evangelização. E no meio disso tudo, pessoas convertidas, pessoas libertas, pessoas salvas, tirados da idolatria, tirados da vida promíscua, tirados da imoralidade, convertidos a Cristo, alcançados pelo Evangelho da Graça. Isso aonde? Em Corinto. Ele faz essa primeira reflexão. E a segunda, é o segundo momento. Parte dessa mesma comunidade, desses mesmos cristãos que foram alcançados com todos esses benefícios espirituais, apesar de sua condição pagã e pecaminosa, parte dessa mesma comunidade agora se opõe ao apóstolo, o critica, acha que ele não tem palavra, acha que ele é uma pessoa sem postura e até duvidam da sua idoneidade e do seu chamamento e da sua condição de apóstolo representante de Cristo. Olha que contraste extraordinário. E aqui cabe uma coisa, né? O amor cristão enfrenta qualquer circunstância. É essa a lição que Paulo está ensinando aqui. A aplicação é essa. O amor cristão enfrenta qualquer circunstância. Diante desses contrastes. De uma hora estava tudo bem e outra hora estava tudo ruim. Ou quase tudo ruim. E muitos de nós temos dificuldade de viver essa realidade. Nós só queremos viver o lado bom. Quando as pessoas nos aplaudem, nos dão presente, nos acham maravilhosos, interessantes, nos honram e estão sempre juntos, cooperam, se demonstram amigos. Isso é muito bom. Mas quando chega o outro lado, o outro momento em que essas coisas não são mais na mesma proporção, nós nos desesperamos e achamos que tudo acabou. Não, Paulo, ele compreende tudo isso como prova. E ele nos ensina que o amor apostólico, o amor cristão, enfrenta qualquer circunstância. Ele não abre mão de continuar falando a palavra de Deus à comunidade de Corinto, que custou muito sangue, muito suor, muito trabalho, muita dedicação. O item 2, as perdas vitoriosas. Olha que coisa, né? As perdas vitoriosas. Vamos aqui. Entristecidos, mas sempre alegres, pobres,
mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo volta a reafirmar que as experiências e sentimentos opostos coexistem na vida de um verdadeiro discípulo de Jesus. É um desdobramento do item anterior. Ele estava aqui vivendo, reafirmando que as experiências, tanto positivas como negativas, fazem parte dessa jornada, que ele não considerava isso como perda, no sentido literal da palavra. Havia uma perda? Havia, mas ele entendia isso como um desafio, né? Mesmo vivendo tudo aquilo, ele se colocava à disposição de Deus para enriquecer a muitos. O terceiro item, amor sem limite. Olha aqui, amor sem limite. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Qual é a aplicação aqui de amor sem limite? Paulo destaca a importância na vida de um obreiro, o coração estabeleceu um relacionamento sincero com Deus e com os irmãos na fé. É disso que Paulo está falando aqui. Ele está falando de relacionamento. E o cristão, isso já foi dito em outras lições, a gente repete aqui. Nós, enquanto cristãos, isso não é só membro de igreja, não, isso envolve todo mundo. A liderança, os pastores, no nível mais alto. A igreja é um corpo místico. Essas diferenças aqui é da igreja como uma instituição. Mas a igreja como organismo vivo que ela é, nós somos todos iguais. E todas as doutrinas bíblicas, todas as exortações, elas são válidas para todos nós, pastores e ovelhas. Relacionamento vertical e relacionamento horizontal. Todos nós devemos cultivar esses dois relacionamentos. Então, Paulo deixa claro que nada o impede de perdoar e se reconciliar com os coríntios. Ele alerta, olha, vocês podem ter reserva contra mim, contra os meus colaboradores, mas nós não temos reserva contra vocês. Nós estamos dispostos aqui ao diálogo, ao perdão, à reconciliação e à reconstrução. É isso que Paulo está querendo dizer. O terceiro tópico da lição, indo já para o final, né? Tempo de posicionamento. Aí ele fala aqui, né? O comentarista traz para nós esse tempo de posicionamento em 3 itens: julgo desigual, as oposições inconciliáveis e a santificação. Então vamos aqui, se você olhar, irmão, você que vai expor essa lição, se você olhar esse terceiro tópico, os seus 3 itens, você vai perceber que eles estão profundamente relacionados, não é? Eles tratam de um mesmo assunto, que é o julgo desigual. Tratam do mesmo assunto, com elementos diferentes, mas o assunto é o mesmo, tá? Então, o que é julgo desigual? Para a gente entender julgo desigual, né, nós temos que partir daqui, né? A palavra grega, a expressão grega para julgo desigual é heterozageu. Heterozageu, né? Significa unido de forma diferente. Julgo desigual é você unir 2 coisas antagônicas, diferentes, não é? Que se reprimem e não se convergem. Quando você une essas 2 coisas, ou tenta unir, você está praticando o que os gregos chamavam de heterozageu, julgo desigual, tá certo? Então, exemplo, vida cristã e vida mundana não podem coexistir. É por isso que Paulo está falando aqui de julgo desigual. Vou repetir para você, olha, aplicação.
vida cristã e vida mundana não podem coexistir. Isso está amplamente debatido no Evangelho. Não há comunhão entre luz e trevas, entendeu? Não há possibilidade. Você não pode ser amigo de Deus e amigo do mundo. A Bíblia está recheada desse princípio em várias partes, em vários contextos, tá? Então, aqui o nosso comentarista ele trata sobre o perigo do relativismo. O que é o relativismo moral e religioso? O relativismo, ele nega haver uma verdade absoluta e permanente, como a revelação de Deus nas Escrituras, por exemplo. Então, para o relativismo, não há certo e nem errado. É esse espírito que está rodeando a igreja hoje. Perigo do relativismo moral e religioso. Por quê? Porque muitos cristãos que se afastaram da palavra, que deixaram de nutrir, de investir nesse relacionamento vertical com Deus e horizontal com seus irmãos, eles abraçaram o quê? O relativismo. Ou seja, não há verdade absoluta. Eu posso fazer uma nova interpretação, eu posso atualizar a minha Bíblia, não é? E estabelecer a minha verdade também. Não existe uma verdade só, tudo é relativo. Não existe certo, não existe errado. Depende da maneira como você está pensando, não é? Muitas coisas no mundo são relativas, menos a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. E ela é incontestável. Por quê? Porque ela trata de uma revelação divina sobre o próprio homem. Deus conhece a gente como ninguém nos criou. Ele é o Criador de tudo que está aí. E da gente também, não é? Então, com ele como amplo conhecedor, ele sabe de quem somos, do que somos capazes e o que precisamos e qual é o nosso propósito. Mas o relativismo não, ele relativiza tudo, não é? Hoje se fala, por exemplo, aí no mundo religioso do chamado liberalismo teológico, um perigo para a igreja. Mas tem pastores e líderes que andam flertando com o liberalismo teológico. O que é o liberalismo teológico? Ou a teologia liberal aqui, a grosso modo? É uma releitura da palavra, se tirando o transcendental. Não há milagres, entendeu? Tudo é feito uma releitura para adequar, entendeu? A esse mundo que jaz no maligno. E tem gente que defende isso tudo aí. Então Paulo está falando aqui de jugo desigual no sentido de que vida cristã e vida mundana não podem coexistir. O segundo tópico fala de oposições inconciliáveis, né? Mas como eu lhes falei, está no mesmo sentido. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou de união do crente com o incrédulo? Jugo desigual. O apóstolo continua na mesma linha, só que aqui ele já está falando aqui de coisas mais, digamos assim, doutrinárias também. União de Cristo com o maligno, não é? E do crente com o incrédulo. Ele vai mais a fundo aqui. Sistema de vida. Eu posso, por exemplo, ser um cristão e viver num sistema de vida mundana? Não posso. Poder até eu posso, mas eu me desqualifico. Eu deixo de ser um cristão de verdade. Um discípulo, um seguidor de Cristo, ele nega o mundo e abraça Cristo. Não há como ele viver abraçado com Cristo e abraçado com a vida mundana. Esse é o sentido, né? Contraste entre a palavra de Deus e as falsas doutrinas, filosofias, que são contrários ao Evangelho. Tudo isso é jugo desigual. Não há como ajustar uma coisa e outra. Não há como fazer acréscimos ao Evangelho.
Olha, eu vou acrescentar isso aqui para atualizar isso aqui, para deixar essa palavra aqui do Evangelho mais receptiva para a sociedade. Nós vivemos em outro mundo. A Bíblia é um livro antigo, a gente tem que contextualizar tudo. Depende. Você pode contextualizar desde que a essência da mensagem seja a mesma. Não é? E aqui vem o terceiro item, que é o golpe final nesse relativismo que as pessoas pregam por aí. Santificação, por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Paulo aqui encerra a sua mensagem. E que sentido? Santificação tem um sentido geral de separação. É possível conviver em sociedade sem negociar os valores cristãos. A santificação é separar. Então, Paulo está dizendo, exortando aos coríntios, que a vida de idolatria, a vida mundana, a vida promíscua e a vida cristã adulterada, aonde se tem um evangelho relativo, aonde se tem acréscimos de determinadas coisas para tornar as coisas melhores, isso tudo o verdadeiro cristão tem que repudiar, tem que abandonar e seguir somente a Cristo. É isso que ele está dizendo com a santificação. Então, é julgo desigual em todos os sentidos, que o cristão tem que dizer não. Agora, como já lido aqui o alerta final, santificar, separar do mundo, repudiar essas coisas, não significa dizer que a gente vai viver fora do convívio das pessoas, não. Nós somos cidadãos da terra também, temos que viver aqui, trabalhar, estudar, interagir, conviver com as pessoas, no emprego, nas fábricas, nos órgãos públicos, em qualquer lugar, sem abrir mão dessa convicção de que nós somos seguidores de Cristo e que determinadas coisas não fazem parte da nossa fé, portanto, elas serão repudiadas. É isso que Paulo está nos ensinando nesta grande lição. Olha, foi um prazer, uma alegria poder, uma outra vez, compartilhar com você este pequeno resumo, que com certeza vai somar aquilo que você já tem, porque você é um bom pregador, um bom expositor da palavra, você já está preparando a sua lição, se é apenas para você, e aí somar, inserir se você achar interessante, e por aí vai. Mas que Deus te abençoe. Não encerre antes de deixar o seu like, deixe seu comentário aí, a cidade de onde você está falando, o seu nome, para que a gente possa te mandar aqui e ali um abraço pastoral. Que Deus te abençoe, meu irmão. Oremos ao Senhor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de podermos estar aqui juntos outra vez, em mais um resumo de grandes lições da tua palavra. Que o meu irmão, minha irmã, um expositor da palavra de Deus, possa ser usado pelo Espírito Santo para abençoar a vida de tantas outras pessoas que serão objeto dessa ministração. Ser conosco no nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Aonde você estiver neste imenso Brasil e mundo afora, receba um carinhoso abraço do seu irmão em Cristo, Ed S. Deus te abençoe e vamos em frente.